Deixa eu ver o que acontece. Convidei de novo, vamos ver. Já estamos com uma integrante, a Jacira Neves. Boa noite, dona Cira Neves. Sejam bem-vindas. Oi, Ah lá, oi, viu certo? Júlia. Nossa, a Marina foi fazer É, cabelo. Que linda! não, de vez em quando eu corto, ele é muito fininho e tem que ficar curtinho, não tem jeito. Oi, Sônia, boa noite. A Sônia estava com a gente na semana passada. Gente, para quem não conhece a gente, eu vou começar a fazer as apresentações e aí a galera vai entrando devagarzinho. Eu sou Débora Capel, do canal TDH Zen, e Marina Bombardi, que é esta loura maravilhosa e poderosa que está de cabelos novos, do TDH Organizado. E a Ju, que está com a gente, que é professora de yoga, rolfista, se não me engano, depois ela explica para vocês o que é este trem, professora de meditação, e juntas nós somos a Mentoria TDAH Oficial. É isso, né, Mar? É, a Ju tem uma trajetória aí, pelo menos até a gente conhecer a Débora, mas eu e a Ju temos um tempo juntas aí, né, Ju? É isso aí. Oh, em outras trajetórias aí de trabalho juntas, mas ela é mega profissional e acho que assim, ela tem muito a acrescentar para o TDAH com o trabalho que ela faz, né? Que, aliás, tem muita coisa em comum com o da Débora, né? Sim, mais ou menos, né? Porque nós estamos É, conversando, acho que uma acrescenta o trabalho da outra de uma forma muito significativa, porque eu sou formada em Hatha Vinyasa Yoga, né, que é uma técnica mais fluida, com a respiração, e a Ju é formada num yoga que é maravilhoso. Qual é o nome, Ju? Lujong, que é o yoga de cura tibetano. Lujong, aqui em Valinhos, se não me falha a memória, aqui em Valinhos, a prefeitura aprovou verba e existem professores que ministram na prefeitura, você acredita? Acredito. É uma prática que está acontecendo em vários municípios, inclusive em Minas Gerais, tem vários municípios que já têm nas prefeituras o Lujong para os munícipes, né, gratuitamente pela Secretaria de Saúde, né? Isso é muito Para você ver a seriedade, né? Para uma Secretaria de Saúde aprovar isso dentro do seu quadro, é, né? Você imagina que o trabalho é muito sério, né? E muito legal, bem significativo. A Ju está pedindo aqui, ela mandou um e-mail, um WhatsApp para mim antes para a gente mencionar o que foi dito na semana passada. Na semana passada nós estivemos com a poderosíssima Sônia, que está conosco assistindo a live de hoje. Olá, tem muita gente entrando, então eu vou fazer essa abordagem, cumprimentar a galera. Olha, a gente de Paranavaí, Paraná, que legal. Paranavaí. Tem uma amiga que é de Paranavaí. Sejam muitos é, bem-vindos. Maria Tereza? É Maria Tereza, mas não é a minha amiga. Maria Tereza é outra pessoa. Boa noite, Maria Tereza. Maria Tereza é uma conhecida minha, ela é uma seguidora do TDAH organizado. Ainda há pouco nós nos falamos. Lucas, Eu falei para ela, ó, não perca a live, que vai ser ótima. Lucas Vicente de Campinas. Então, eu vou dar boa noite para a galera que está entrando aí. Fissura, que eu não sei o nome, obviamente. Que mais? Deixa eu ver. Alba Poesia, Williams, Bia Rocha, Juan, Dani, muita gente entrando. Tem Arielle, show de bola, gente. Muito obrigada, muito obrigada pela presença de todos vocês. E com vocês a palavra para Ju. Bora, Ju. Bora lá, gente. Conta um Eu quero. pouquinho do seu trabalho, Ju, e qual é a intenção da nossa rota do dia de hoje.
É isso aí. Nós vamos abordar hoje aqui o assunto meditação e yoga e como que essas práticas podem ajudar especificamente as pessoas que hoje sofrem com o TDAH, né? Com o déficit de atenção, né? A desatenção, a impulsividade, a hiperatividade. Quando a gente fala de yoga, a gente sempre já pensa naquelas posturas mirabolantes, as pessoas, quando pensam em meditação, já pensa naquela coisa, ai, não é para mim, eu não consigo ficar quieto, ficar parado. Porém, eu gostaria de trazer um pouco da abordagem do yoga e da meditação de uma maneira de como que ela pode ajudar, de como que ela impacta, interfere e age no nosso cérebro. Fazer uma pequena abordagem de como que essa nossa estrutura, né, essa cachola aqui, ela funciona e por que que o yoga, sendo uma prática milenar, né, alguns falam mais de 5.000 anos, no Lujong fala 8.000 anos que o Lujong existe, e como que isso somente agora, menos de 20 anos, que tem comprovação científica mesmo dos seus benefícios. Então, essa seria uma maneira diferente para fazer uma leve entrada, até fazendo o contraponto das necessidades do TDAH hoje, né? Porque nós sabemos que esse transtorno, ele tá ruim. TDAH. Hoje a gente... Desculpa. Tá, tudo bem. Pode continuar, Ju. Acho que já deu. Tá ok agora, né? Porque Tá. o cérebro, o nosso cérebro, ele é químico, né? Ele pode ser elétrico, ele é químico. Existem reações que são processadas no nosso cérebro, né? E especificamente na pessoa que foi diagnosticada com o TDAH, por exemplo, existem algumas conexões que não funcionam. Elas estão, por exemplo, com aquela ligação elétrica, aquela conexão, Fiozinho. ela não rola, ou o fio, a sinapse não acontece porque faltou um impulso elétrico, né? E eu gostaria de trazer essas informações um pouquinho mais específicas para que entenda por que, que a meditação faz bem, por que, que o yoga faz bem, né? Quando a pessoa é medicada, por exemplo, né, você for diagnosticado com o TDAH, é utilizado um medicamento. A função desse medicamento ela vai ser melhorar a função desses neurotransmissores que no TDAH não está acontecendo de forma eficiente. Né? Então, para entender, por exemplo, o nosso cérebro, ele tem algumas áreas, né, onde acontecem as funções cognitivas, funções executivas, que numa pessoa, por exemplo, normal, elas estariam funcionando normalmente. E numa pessoa com um transtorno de atenção, esses neurotransmissores eles não estão sendo produzidos. E quando a gente fala de neurotransmissor, né, o que que a gente está falando? A gente está falando da dopamina, das endorfinas. Aliás, existe até a gente classifica como as famosas inas, né? Que é bom não só para quem tem transtorno de atenção, como para todos nós, né? Falando de química cerebral, ela está acontecendo o tempo inteiro e ela é impactada por várias causas. Uma pessoa considerada normal pode ter deficiência de neurotransmissores, né? Seja pela alimentação, pelo estilo de vida, mas focando no TDAH, essa deficiência, vou usar essa palavra, não sei se ela é correta, dos neurotransmissores, ela acontece de uma forma realmente impactante, ao ponto de comprometer funções básicas, né? Por exemplo, no nosso cérebro, uma das partes cerebrais bem afetadas seria o córtex pré-frontal, né? Que é ali onde rola, digamos assim, aquele filtro que nós, socialmente falando,
que temos. nós TDAHs não temos. E a pessoa com o TDAH não tem esse filtro. É alguém falar alguma coisa para você e uma pessoa, digamos, educadamente, ok, não responder ou deixar para depois, ou vai processar de uma outra forma. E uma pessoa com o TDAH não vai mandar a PQP realmente, né? E isso, o que vai acontecer? Se a pessoa trabalha, você vai ser demitida. Se você não vai se relacionar bem com a família, com amigos, você vai estar sempre num looping negativo, né? E o que acontece com a Negativo prejudica a nós mesmos, meditação? né? É importante falar, porque às vezes, ok, a gente pode mandar a pessoa, né? Pode ter a reação de impulso e às vezes justificadamente correta, mas Uhum. os impactos que isso tem na nossa própria vida, né? Nos relacionamentos, a gente magoa pessoas, a gente. E isso acaba tendo um impacto negativo. Então, controlar isso é bacana, porque melhora de uma forma geral o todo, O né? todo, o funcionamento. E falando ainda da parte, né, por que que o yoga, principalmente de 2014 para cá, é quando começaram as pesquisas científicas brotarem e serem levadas mesmo para hospitais, para o campo da saúde, com a comprovação real, por imagem, com grandes artigos, né, de várias faculdades famosas, como Harvard, por exemplo. E daí para cá, a cada mês, novas pesquisas embasam toda essa tradição milenar. Eu sou, assim, particularmente encantada com toda essa filosofia do yoga e da meditação, porque ela vem, assim... nós ocidentais temos uma necessidade muito grande da comprovação científica, né? E a gente observa que isso já existe há muito tempo. Mas, como ocidentais, então, para que isso fique mais aceitável para todos e para que acreditem, a ciência, né, está aí comprovando toda esse benefício e esses resultados. E como que isso age, né? As comprovações científicas que já foram feitas, elas detectaram por imagem, de uma forma realmente validada, a mudança que acontece nas nossas sinapses, nas áreas do cérebro, como, por exemplo, o que eu falei, o córtex pré-frontal, o hipocampo, né? Áreas que são responsáveis pela memória, pela cognição. Uma coisa curiosa, por exemplo, dentro do nosso córtex pré-frontal, que é bem afetado na parte para a pessoa do TDAH, nós temos digamos assim, três portinhas, né? Três estágios que acontecem ali. Vou utilizar a palavra leiga, né? Em inglês seria default, que eles falam, mas vou falar assim, seria tipo viajar na maionese, né? Todos nós temos aquele momento de devaneio, né? Aí depois nós temos a outra chavinha, que se chama, o nome técnico é saliência, que seria aquele momento em que você acorda do devaneio e fala, poxa, preciso agir, né? E aí depois tem o outro momento que é o realmente de executar, de partir para a ação. E esses neurotransmissores responsáveis por essa alimentação, né? Eles acabam sendo bem reduzidos numa pessoa que tem o TDAH. Isso também, agora eu vou fazer um adendo, um parênteses aqui. Isso pode acontecer em todos nós. Em determinados momentos da nossa vida, nós temos deficiências de neurotransmissores. Principalmente pessoas com Parkinson e pessoas com Alzheimer e depressão. Então, esses neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, esses neurotransmissores, eles em algum momento nós ficamos deficientes também. Que isso daí, por exemplo, vai ser muito bem explicado pela nossa colega, né, a Marilise, que vai falar da nutrição,
né? Como a nutrição também vai impactar nessa produção de neurotransmissores e na qualidade desses neurotransmissores, né? Então, voltando. Para o pessoal que tá com a gente aqui na live, só para eu pontuar, a Maria-Elise vai falar na próxima live, que é na próxima quarta-feira, nesse mesmo bate-horário, tá, gente? Quarta-feira, 8. Então, isso toda a vida teve meditação, as pessoas sempre praticaram yoga como uma prática de desenvolvimento. Porém, o yoga, em um determinado momento, ele parou de ser praticado ou foi visto simplesmente como uma coisa apenas espiritual, digamos assim, né? Então, quando se fala de yoga, as pessoas já imaginam alguém fazendo posturas muito mirabolantes, né? Coisas assim que imaginam que não vão fazer. Quando se fala em meditação, a gente já pensa num monge, numa pessoa, numa montanha. São estereótipos, né? Coisas, né, Ju? Uma das coisas para nós TDAHs que é bem complexa é assim, a gente tem muitas ideias e aí fica tudo aquilo na cabeça. E a portinha que você mencionou, dessas 3 portinhas, uma dessas portinhas, o que acontece? Muita coisa na cabeça, a gente acaba não conseguindo fazer nada, porque tá tudo ali, né? Exatamente. Então, E acho que aí nessa. é onde precisa da consciência, por exemplo, de você parar para um momento para você saber esse ponto que você está. Inclusive, só fazendo para eu fechar aqui a linha de raciocínio, né? De quando se fala do yoga, quando se fala de meditação, ter em mente os estereótipos, né? E pensar isso não é para mim, isso eu não consigo, né? E por quê? Porque existem vários tipos de yoga, existem vários tipos de meditação. Embora a raiz, digamos assim, é a mesma. O yoga, ele foi separado da meditação numa época bem recente, né? Hoje você faz yoga, aliás, só meditação. Muitas pessoas praticam o yoga e não fazem a meditação propriamente, né? Então, existem vários tipos, e muitas vezes, e talvez para o próprio TDAH, como é o foco hoje da nossa conversa, eles desistam de fazer por experimentar uma prática, um tipo de yoga ou um tipo de meditação, não se identificar, não gostar, não se sentir bem fazendo, e aí desistir, porque tem em mente que só é aquilo. Ah, eu já fiz meditação, não é para mim, eu não consigo isso. Ah, eu já fiz yoga, também não consigo. Então, da mesma forma como acontece com os medicamentos, né? Existem, por exemplo, medicamentos que uma determinada pessoa usa para a depressão ou para o próprio TDAH, e esse medicamento tem que ser ajustado, esse medicamento precisa ser trocado. Na meditação, da mesma forma, porque nós somos diferentes, nós temos forma de processar diferente, né? E é divertido experimentar, porque realmente existem diferenças entre os yogas, né? E a gente tem yoga que é mais calmo, que é mais zen, a gente tem um yoga que é mais forte, mais intenso, a gente tem um yoga que vai trabalhar mais equilíbrio, outro yoga que vai trabalhar mais força. São tipos, né, variações do yoga de formas diferentes. Agora, vale lembrar que, apesar de a sociedade ter separado, né, o yoga da meditação, na verdade, o yoga existe para preparar o seu corpo Para para meditar. consiga meditar, né? Exatamente. Não estão separadas. Tecnicamente, eu consigo meditar sem estar com o meu corpo em determinada postura ou tal, porque eu consigo meditar deitada, eu consigo meditar sentada, mas a yoga ajuda muito o nosso corpo a não sentir esse desconforto, né? É. Agora, Ju, eu queria aproveitar que entrou uma pessoa que, se não me engano, é mãe com TDAH, mãe de TDAH, e na hora que ela entrou, eu lembrei de uma coisa bem importante. Para criança, como que a gente. Porque trabalhar com TDAH adulto, ok, meditação, yoga, é difícil, mas vamos lá, vamos tentar. Ele se adaptou, vamos imaginar que o mundo está perfeito,
ele se adaptou na tua técnica, ele se adaptou na meditação, ok. E criança com TDAH? Como que a gente trabalha esses pequeninos hiperativos? Então, hoje está muito comum, né? Existem muitos profissionais do yoga e da meditação que já estão se especializando e trabalhando especificamente com crianças. De certa forma, a base é a mesma. O que muda é a forma de você lidar. Por exemplo, quando a gente faz uma prática de yoga de 40 minutos ou de 50 minutos, uma criança, ela não vai fazer uma prática tão longa. Você vai conseguir ali 10 minutos, 15 minutos com uma criança e ver como isso evolui. E a forma de você ensinar as asanas, né, as posturas, elas são lúdicas, você vai contando história, né? E aí, para eles, é maravilhoso, porque eles entram na história, né? Eu já tive a oportunidade de ler sobre isso, por isso que eu estou respondendo dessa forma, porque já existem muitos e muitos profissionais que estão trabalhando especificamente com crianças. Porque E aí, hoje, né? E aí é o quanto antes. Eu me recordo uma vez que levei meu filho, né? Eu estava no processo de formação e eu levei meu filho, tinha, se não me engano, 9 ou 10 anos na época, já para essa inserção do mundo da yoga e da meditação. E aí era convidado os pais também, então era um encontro em que os pais podiam participar e foi muito divertido. Então, fica a dica, né? Eu sei que a maioria do nosso público aí é o TDAH adulto, porém, quanto antes a criança for inserida neste universo, melhor será para o desenvolvimento dela futuro, até para sanar esse TDAH, né? Para exatamente, uma equilibrar. Ju, Ju, não sei se tá na hora de perguntar isso ou não, mas se não tiver e quiser responder depois, legal. Eu conheço muitas pessoas que se deram melhor no yoga na água, ou hot yoga, é isso que chama. Uhum. O hot, Pessoas que não se adaptavam no yoga, né, no tapete, né, que Uhum. vocês chamam. E na água vai assim maravilhosamente, fala o que hot, viaja. o hot é uma aula forte, é uma aula intensa, bem vigorosa, e ele é feito numa sala com 40 graus. Não, então, então, mas o que eu queria saber da Ju, ou você, se você quiser responder, para pessoas, essa pessoa, ela tem, né, o TDAH, quer dizer, ela tem, se não fosse ali, ela não conseguiria ficar parada, fazer todo Uhum. o processo, tá? E ali ela consegue. Então, Muda alguma coisa? não, por quê? Porque o yoga em si, não só o yoga, por exemplo, que vai até, nós vamos abordar esse assunto mais para frente com outra colega. A atividade física em si, ela é hiper mega recomendada para o TDAH. E aquilo que eu falei ainda há pouco, como existem vários tipos de yoga e vários tipos de meditação, a pessoa vai encontrar aquela que ela realmente faça. Porque o importante não é, por exemplo, olha, eu sei, o Lujong promove benefícios específicos para isso, para aquilo, a meditação mindfulness também, e você não praticar, né? Você sabe que faz bem, você deve praticar e você não praticar, porque o resultado vai vir da sua prática, porque é algo acumulativo. Não vai adiantar também você fazer uma vez yoga na sua vida, aí você faz num outro mês. Isso precisa ser constante. Mas eu E ainda da água, você. Oi? Eu Eu estou falando. desconheço esse realizado na água. Você Eu conhece? não tenho. Não tenho conhecimento. Conheço também, Não, nunca ouvi falar. né? É, Então, a gente tem percebido que tem se feito muitas adaptações no yoga, até para popularizar e tudo mais. Então, isso tem sido bem Ah, comum, né? eu vim lá no Arizona tem até beer, onde as pessoas fazem de fato tomando cerveja, gente. Sim. Isso não é brincadeira.
É, Existe essa isso já aula de muda. yoga. Deve ser bom. Deve ser bom, né? Então, e aí, dando aí continuidade, né? Falando da meditação, como alguns tipos da meditação, a gente percebe que as pessoas têm conhecido mais o mindfulness ultimamente, por ser também o tipo de meditação que mais tem estudos científicos, né? Porque ele foi incorporado em vários hospitais, desde iniciou, por exemplo, o Mindfulness na Inglaterra, quando John Kabat-Zinn esteve lá no Himalaia durante grande período, imerso lá nas meditações, e quando ele voltou, vocês estão, Marina? Quando voltou, ele criou este método de 8 semanas como uma forma de tratamento, né? E aí começaram-se as pesquisas a brotar com os benefícios específicos para vários tipos de problemas e mais recentemente, de 2014 para cá, para o pessoal do TDAH, né? E depressão e tudo mais. Tá tudo certo aí? Estão ouvindo bem o pessoal? Sim, tá bom, Ju. Tá ouvindo, né? E outra Tá, coisa que eu tá. acho assim importante frisar dentro dos benefícios, né? Que é o quanto que dentro das pesquisas o yoga e a meditação eles aumentam a espessura, né, e a quantidade de massa cinzenta realmente no nosso cérebro, né? Então esse aumento, né, que acontece é o que faz com que esses neurotransmissores tenham essa eficiência na formação das sinapses, né? Existe essa forma de fluidez, digamos assim, e de Você otimizar mencionou as funções cognitivas. no nosso bate-papo que também a prática constante faz uma reserva. Eu queria que você Exatamente. explicasse o que é essa reserva, né? Porque ela é muito significativa no caso do TDAH, que precisa de uma erva, né, de equilíbrio aí, porque ele vem num tratamento, ele vem numa alimentação, né? Uhum. E de repente acontece algo que desestabiliza, como a gente mencionou na semana passada, muitas coisas acontecem que desestabilizam e nessa desestabilização que eu me desorganizo, né? Sim. Então, você mencionou sobre essa reserva e eu queria muito entender isso. Então, porque como eu falei agora, o yoga não adianta você fazer uma vez, eu vou na aula de yoga hoje, eu acho que eu vou meditar daqui a pouco, eu fiquei meio estressada. Não, isso é acumulativo. Até voltando um pouco, que o TDAH, por exemplo, ele não é considerado uma doença, né? Ele é considerado um transtorno, né? E porque não há cura, né? Não há cura. Então, existe o tratamento. Então, essas atividades como yoga, meditação, atividade física, elas têm que ser utilizadas como tratamento. A pessoa precisa entender como sendo aquela pílula que ela vai utilizar. E quando a gente fala de reserva, é que o fazer continuamente, isso realmente vai gerar um colchãozinho, né? Um amortecedor, né? Que você vai ter guardado aqui nos seus compartimentos necessários, que vão ficar lá. E na hora de um tombo, na hora de uma porrada, de uma necessidade que você vai exigir, que o teu corpo vai exigir mais de você, você vai ter aquele amortecedor ali pronto para você não ser nocauteado ou não ter um estrago tão forte quanto teria se você não tivesse. Acho que a Débora está sem som. Essa espessura, esse Débora você comenta Som, a espessura que é o cerebral fazendo prática de yoga e meditação. Sim, sim, Não sim. está com som. Essa massa cinzenta localizada na região do nosso hipocampo, que é uma das áreas do cérebro que são bem necessárias, né?
pro TDAH, ela acaba ficando mais espessa, vai aumentando a espessura dela. Essa é a reação, digamos, física que acontece na estrutura cerebral, né? Isso é bem importante saber. Eu achei pertinente falar mais sobre esses acontecimentos que acontecem na nossa cabeça, no fazer o yoga, no meditar, do que a gente simplesmente falar que meditar faz bem, que o yoga faz bem, porque isso aí nós sabemos que faz. Agora, Excelente. Não, foi bem esclarecedor. Né? Eu acho que está sendo bastante esclarecedor, tá ótimo. Entender como que isso realmente acontece. É óbvio que existem os nomes muito técnicos, todos os processos, porém, nem precisa saber isso. Basta você entender que isso realmente é real, né? Que isso é comprovado, que isso acontece e que fazer essa prática, por exemplo, a pessoa que realmente quer estar bem, né? Ela precisa fazer como uma medicação. O quanto isso ajuda e beneficia nós TDAHs, gente. Olha, Ju, toda a minha busca, né? Eu acho que eu fui para essa carreira, eu fui para fazer. Eu digo que o yoga que escolhe a gente, não é a gente que escolhe o yoga, é o yoga que escolhe a gente. De tanta vontade de encontrar esse senso, de encontrar esse equilíbrio, né? É que eu fui buscar essa prática. E por buscá-la, o meu diagnóstico demorou anos para vir, por conta de ter encontrado o equilíbrio. E quando que surge a crise para que eu seja diagnosticada, ela vem justamente quando eu fico um período grande e sob muita tensão, né? Ela descambou aí, quando eu fiquei sem fazer a prática, por mais de 2 meses, sob um ambiente de tensão. A sua reserva baixou, né? Você ficou Demais. com os E amortecedores, os amortecedores secos, né? Digamos o assim. estresse, né? E o estresse, porque existem 2 tipos de estresse. A minha mestra, a Susan Andrews, sempre menciona isso. Existe o eutresse, que é o estresse positivo, que é o estresse que te põe para frente, que é o estresse que te leva adiante, Motiva. e o estresse que a gente conhece como uma forma negativa, que produz cortisol e corta tudo aquilo de legal que a gente está produzindo no nosso Sim. organismo. Esses neurotransmissores, por exemplo, quando você tem um nível de cortisol muito alto, ele vai. Falando em termos leigos, é como se ele fosse comendo ali, né? Se alimentando de tudo, devastando, né? E aí. Devastou a reserva. E o que Exatamente. foi ótimo, né? Devastou a reserva e foi ótimo, porque ter o diagnóstico é muito importante para nós, no sentido de entendermos o como funciona o nosso cérebro e o porquê ele funciona desta forma, né? O importante, ainda continuando, eu não sei quanto tempo a gente tem, que eu havia planejado a gente fazer uma São pequena. 9, ô Ju, Oi? são 9h05. A gente tem aí mais uns 25 minutos. Ah, tá ótimo, então. Né? Quando eu falei que o TDAH ele é considerado uma condição, né, de saúde, né, e que para isso tem o tratamento, e também o fato de que, como você falou aí, os adultos eles são pouco diagnosticados. Existe inclusive uma explicação do nosso cérebro mesmo, que é uma adaptação que ele acaba fazendo, que faz com que os adultos, depois de um certo tempo, eles se viram, sabe? Acaba se virando, porque existe um sistema tipo de recompensa que o cérebro produz e aí você se ajeita, entendeu? De forma deficitária, ok, mas a vida vai levando. E quando você é criança, e principalmente com os desafios que existem hoje para você viver, escola, muitas atividades, né? As relações são diferentes hoje, então na criança isso é mais facilmente detectado. E aí
pela própria evolução hoje de possibilidades e tudo mais na área da saúde, os diagnósticos hoje acabam sendo feitos de uma forma mais precoce, o que é bom, porque você evita muito sofrimento no decorrer da vida, né? Nossa, é E maravilhoso. Isso é extraordinário. Conhecermos isso hoje é é, extraordinário. eu acho até importante para as pessoas adultas que de repente se percebam um pouco além, né, nos devaneios e na falta de memória, de repente procurar um acompanhamento para fazer o teste adequado e se cuidar realmente, porque, como eu falei antes, mesmo qualquer pessoa, em determinado momento da vida, de acordo com o estilo de vida que ela tem e os desafios que ela enfrenta no dia a dia, ela vai ter desequilíbrio nos seus neurotransmissores, seja por esses problemas externos ou por um problema mesmo nutricional. A própria depressão, por exemplo, que é um fato, né, que já é resultante também de uma química cerebral, embora ele venha de N situações externas, né, ou talvez interna também, é uma deficiência enorme nos neurotransmissores, né? E aí é isso. Será que alguém vai querer fazer alguma pergunta? Eu não sei se a gente abre para pergunta agora. Maravilhosos que nos acompanham e que estão presentes na live. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Tem dúvidas? Rola dúvidas nesse ar aí? O que vocês querem saber a respeito de yoga e de meditação e quanto isso pode afetar a nossa TDAH, quanto isso pode melhorar a nossa vida? Manda uma pergunta aí para a Ju responder para a gente. Porque aí, porque senão se foi permitido, a gente poderia fazer uma prática rápida de 7 minutos, 5 minutinhos, reservaria Legal. Vamos ver se para. Acho legal. tiver coraçãozinho e palminha, aí a gente vai para a prática. Se mandarem pergunta, a gente responde. Tem coraçãozinho e palminha? Gente, vocês estão aí? Pelo amor de Deus, manifestem-se. Será que alguém esqueceu de fechar a Só estamos portinha nós do três default? aqui conversando, não estou entendendo. A portinha. Semana passada, Não, mas tudo bem, o papo uma tá bom. quantidade de perguntas que você Vamos responder. ativar a chavinha. Vamos ativar a chavinha da saliência aí, né? Ó, muitos corações, muitos corações. Alguém envia em algum Aê. lugar. Muito obrigada pelos corações. Então, acho que a gente pode Alguém ir para a acordou. prática, Ju. Vamos. Ó, peraí. Rememos TDAH na ECA, tanto hiperativo como desatento. Acho que, na verdade, a Isabela Vamos está fazer dizendo. que eles fiquem mais Ela tem calmos e iniciar os estudos. Ok. É o como seguinte, fazer para que eles fiquem calmos, exato. eu Para iniciar. entendi. Da seguinte forma, existe um problema, né? E como um dos pilares do mindfulness, por exemplo, da meditação, a aceitação. O problema existe, vamos aceitar o problema, e a partir do momento que nós aceitamos esse problema, a gente vai resolver e as possibilidades acontecem. Então, é começar a praticar. Pouquinho todo dia, um dia após o outro. Porque esse foco e esse controle, digamos assim, da impulsividade ou da hiperatividade, ele vai acontecer à medida que você começa a praticar. E lembrando uma coisa, gente, a meditação e o... Ela é professora, pelo visto porque depois ela colocou embaixo que é escola, que ela estava dizendo. Então, acho que temos que ficar na escola. Ok. Uma técnica que funciona muito. Eu trabalhava numa escola internacional e uma das coisas que eu utilizava com os alunos na hora que a gente entrava na sala de aula para abaixar, né? Porque eles vêm depois do recreio todo para acalmar, eu ligava uma musiquinha e fazia a parte da respiração. Então ali era 2, 3 minutinhos, né? Que a gente fazia um exercício respiratório e isso já voltava. E a Ju vai fazer um exercício agora que eu acho que vai caber bem para essa situação. Bom, só tem... Ju, só uma coisinha para foco. Eu acho que tem muita gente querendo saber
se tem alguma técnica para focar, assim, sabe? Para você conseguir ficar fazendo uma coisa. Então, nós vamos ter que experimentar. Então, O olha só, TDAH é... Mas, a pílula, a pílula, a pílula é essa. Bom, vamos colocar de outra forma. A meditação, o yoga, a atividade física, ela é uma atividade complementar. O diagnóstico, a medicação, ela vai ser sempre necessária, né? Uma vez diagnosticada, não tem por que a pessoa ficar sofrendo anos até você conseguir fazer essa reserva, como a gente falou, e você superar os problemas. Então, a medicação, ela existe. Vai chegar um momento que essa medicação vai ser reduzida, né, em dosagens, em tipos de medicação, porque tem pessoas que utilizam mais de uma, né? Existe até um coquetel, uma para isso, outra para aquilo. Então, o melhorar o foco e o melhorar a concentração vai depender de cada pessoa e da evolução do que acontece na prática. A média para você começar a obter o resultado numa prática, seja de yoga ou de meditação, é no mínimo de 8 semanas. E quando a gente fala 8 semanas, é todos os dias, né? Um determinado tempinho por dia, que comece com 10 minutos, depois 20 minutos, até você chegar num tempo que você consiga fazer, né? Só o exercício de você se colocar para começar e para praticar, isso já vai criar uma rotina, né? Eu sei que os TDAH não gostam, né, assim, de rotina, mas é aquela coisa, é a responsabilidade com o seu tratamento, com o seu objetivo, né? tá. E uma coisa Então, assim, muito A gente, legal, seria a gente não gosta. incorporar na rotina mesmo. tem que incorporar na rotina, e por isso que faz muito bem as atividades em grupo. Normalmente, yoga, meditação, as pessoas costumam fazer até em grupo, né? Porque o grupo, ele gera esse estímulo, entendeu? De estar fazendo junto a prática e obter mais resultados. Porque sozinho, a pessoa, pelo menos no começo, ela encontra uma desculpa, digamos assim, uma justificativa para não fazer, né? Isso é... Então, a pessoa, seja o TDAH ou qualquer outro problema, voltando ao pilar do mindfulness, né? Um deles, a aceitação. E depois você conhecer, não se julgar, né? Não se punir. E começar a realmente praticar, entendendo as suas limitações, porém com a responsabilidade do seu tratamento, com o seu objetivo. Isso é importante, né? Não, por exemplo, eu sou TDAH e eu não tenho foco. Eu não consigo porque eu não presto atenção. Ok, isso é uma falha nas comunicações neurais e que tem tratamento, né, gente? Isso que é importante as pessoas perceberem e entenderem. Existe tratamento, né? O que ajuda a equilibrar, né? O que ajuda a equilibrar é esse kit nutrição, exercício físico, yoga, meditação e remédio, né? Junto com Exatamente. terapia, Então, muitas coisas equilibram. então resumindo, Resumindo, para resumir, então isso que você falou do foco, concentração, tem que fazer no mínimo assim um período de 8 meses para não, você poder começar 8 a semanas. sentir. É Não, eu isso? falei 8 semanas, dá 2 meses. Desculpa. 8 semanas, 2 meses, tudo 2 meses, tá. Mas assim, então, com 8 semanas, a pessoa fazendo periodicamente, assim, colocando na rotina, E sim, ela vai conseguir uma vai melhora. conseguir sim, Foco, sim, concentração, sim. tá? Esses, Eu acho que inclusive, esse resultado que eu vou falar agora neste momento não é do TDAH, porém é de uma doença muito séria, né? É do Parkinson, né? Durante 8 semanas,
fazendo uma meditação, no caso, a meditação, a cria da Yoga Kundalini, aquela que a gente utiliza, né, o Satanama, simplesmente durante 12 minutos, 8 semanas, sentadinho, fazendo a meditação. Esse resultado foi comprovado cientificamente na melhora e na mudança da massa cinzenta na área do hipocampo do cérebro. Isso, gente, é maravilhoso. E a gente está falando de uma doença, né, que degenerativa, né? Uma doença degenerativa. O TDAH não é menosprezando ou dizendo o que é melhor ou pior, mas é uma doença que tem um tratamento onde, quando você está com essas funções neurais equilibradas. você está bem. Então, assim, o conhecimento do problema, ele traz para você a responsabilidade e a alegria de saber que tem solução, né? Eu acho que isso é o importante, né, de tudo isso. Aí. Você sabe que eu Muito obrigada. Mesmo fato, o dia que eu fiz com a vovó nunca tinha feito yoga, 89 anos, não andava mais, ela andava com muita dificuldade. E eu fiz uns exercícios simples, de levar prana para essas regiões, né? Respirar, virar de um lado, virar de outro. E como eu levava ela para o banheiro ou para a sala, eu sentia a instabilidade dela no pisar. E aí foi tomar sol, fez a atividade, e quando terminou a atividade, eu fui caminhar com ela para a cozinha e foi mágico. Ela pisava com muito mais centramento. E naquele dia eu fiquei tão encantada. Eu acho que aquele dia, assim, porque eu sabia os milagres que o yoga proporciona na nossa vida, mas eu não tinha ideia de como e tão rápido ele poderia dar um resultado desse nível. Sabe por quê? Incrível. Eu vou te responder. Porque uma outra área do nosso cérebro que é assim diretamente impactada pela meditação e pelo yoga é o hipotálamo, né? E ele é quem é responsável pela nossa propriocepção, que é aquela noção de espaço do teu corpo em relação ao espaço. Então, quando a gente fala de yoga, assim, eu tenho muito respeito por todo esse universo, porque é uma sabedoria assim muito grande, sabe? Nós estamos ainda muito atrasados nas pesquisas científicas, né? Eu, por exemplo, não preciso da pesquisa científica para me fazer acreditar que faz bem. Eu simplesmente acredito pelos relatos de tantas pessoas que já falaram como se sente, que se trataram e se curaram, né? Então, isso que você está trazendo é uma comprovação, assim, do que... Eu olhava para minha... Em tão pouco tempo, o hipotálamo dela, né, essa área do cérebro, começou a receber os estímulos, começou a receber aqueles choquinhos, né? Começou a receber aquelas informações e ela já começou a ter o corpo dela, aquela sensação, aquela noção do lugar que ela está ocupando. Então, quando você faz a postura, e isso acontece também, por exemplo, em terapias corporais. Eu não falei do Rolfing porque nesse ponto aqui ele é uma técnica presencial, onde você faz com toque, porém, usando esse mesmo, digamos, recurso, né, das áreas que atuam no cérebro, cerebralmente, ele teria uma função semelhante, porque a gente trabalha muito com a consciência corporal, né? Então é óbvio que ela é tocada de alguma forma. Aquela coisa, gente, tocou o corpo, a psique também é tocada, né? Quando a gente fala psique... Bom, temos tempo para a prática? Temos 9 minutos. Vamos fazer, então... Eu gostaria de trazer... Vai ficar gravada, né? Quem quiser pode ver, assistir depois, né? Depois. Eu vou fazer 2 movimentos do Lujong, que nós podemos fazer assim, sentado mesmo. E aí, falando de posição sentado,
a posição sentada, ela já é um desafio para a maioria das pessoas, né? Quando as pessoas pensam de ficar sentadas para meditar, ela já treme na base, né? A perna já começa a formigar, aí a pessoa o peito para frente, já empina o bumbum para trás e tá tudo É bem errado, isso. tá tudo errado, né? Nada disso que a gente quer. Eu imagino quem estiver sentado numa cadeira vai simplesmente perceber aqueles dois ossinhos que a gente tem no bumbum, né? Vamos achar esses dois ossinhos que se chamam isquios. E aí, se os seus pés estão apoiados no chão, perceba os seus pés. Agora você percebe a sua coluna, simplesmente acha e imagina esse eixo que está dividindo aqui as suas duas partes. Imagina que você cresce por dentro, ou se for melhor, pensa que tem um fio aqui pendurando, né, você pela cabeça. E respira. Inspira profundamente, contando até 3, por exemplo. E ao soltar o ar, solta mais devagar. Se possível, em 4 ou em 5. E inspira mais uma vez. E vamos abrir os olhos. Aqui só para a gente trazer a consciência. E o movimento do Lujong que eu vou trazer hoje é um dos movimentos destinados às 5 partes do corpo. Nós vamos trabalhar a parte de braços, pescoço, parte superior das costas. Então, vamos colocar a nossa mão direita sobre... desculpa, a mão esquerda sobre o ombro direito. Mão direita sobre o ombro esquerdo. Abraçando, olha, exatamente aqui. E vamos levar o nosso cotovelo para frente, como se eles apontassem. Isso. Vamos evitar que o queixo aponte para cima. Se for o caso, traga o seu queixo para esse triângulozinho. Ok? Pensa que o seu cotovelo puxa você para longe. E nesse momento, o nosso abdômen, ele está ativado com o seu umbigo levemente para dentro, como se você apertasse o botão de uma calça. Então, abdômen ativado. Este movimento se chama Lintanzé, ou fazer um triângulo, simplesmente. Então, nós vamos agora girar o nosso cotovelo para o lado esquerdo, inspirando, depois trazer para o meio e depois para o esquerdo. Então, para o direito. Vamos começar de novo. Vamos lá. Inspira. Lado esquerdo. Pode acompanhar o cotovelo com o olhar. Solta o ar, trazendo para o meio. Inspira. Para o lado direito. Expira, trazendo para o meio. Inspira. Soltou o ar. Inspira. Soltou o ar. Mantenha o abdômen ativado. Puxa os cotovelos para longe de você. Inspira. Solta. Inspira. E essa última sequência nós vamos fazer com a respiração retida. Nós vamos inspirar, segurar o ar, voltar para o meio, ir para o outro lado, voltar para o meio sem respirar, ok? Vamos lá? Pronto, desce levemente. E aí?
Foi forte? E agora nós vamos continuar o movimento fazendo a respiração do Lujong, que nós chamamos de Lung Rossel. Nós vamos simplesmente trazer as nossas mãos aqui na região do nosso ventre, né? E inspira, chegando na altura da nossa boca, a gente vira as mãos e empurra o ar para baixo, soltando o ar. Vamos lá? Vamos fazer 3 vezes. É como se as mãos assim mesmo, sem entrelaçar. Imagina que você está pegando uma água aqui embaixo e virou, derramou a água. Inspiro. Inspiro. O movimento vai estar certo se nós sentirmos essa região aqui trabalhando. Todo mundo sentiu aí? Eu senti. Ok. Nós realizamos este movimento de respiração após cada movimento ou asana que a gente realiza no Lujong. Temos tempo para mais um movimento? Temos 2 minutos. Então eu vou deixar. Vamos deixar então só esse movimento para eu concluir, né? Não vai dar tempo a gente fazer uma meditação, mas a meditação, o yoga em si já é uma meditação. Porque enquanto nós estamos realizando o movimento ou o asana, né? Que essa é uma das diferenças, por exemplo, do Lujong, a gente não chama de asana, nós chamamos de movimento mesmo, né? E no Hatha, em todas as outras linhas do yoga, normalmente se fala asana, né? Já é uma meditação que nós classificamos como ativa, né? Porque dentro desse universo de classificar, né, que nós gostamos, ocidentais, de colocar tudo nas caixinhas, a meditação do yoga em si, ela é ativa. E aí nós temos os outros tipos de meditação, que pode ser passiva, pode ser guiada, né? Que é quando você acompanha, que pode ser visualizando. E é por isso que eu comentei no início que cada pessoa precisa experimentar para escolher aquela que realmente você vai se dedicar para criar as suas reservas de neurotransmissores e tudo mais O necessário. importante é fazer, né, É Ju? fazer. O importante é fazer. Gente, 36 segundos para acabar. Vou me despedindo aqui de todo mundo. Beijo, Má. Muito Foi obrigada. maravilhoso. Beijo. Bacana. E assim continuará sendo. Quarta-feira que vem, 8h30 da noite, estaremos aqui de novo com Marilise, nutricionista. Participem. Beijo. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada pela Obrigada a todos.